Mas vai ser um vídeo bem melhorado, tá? Que eu vou trazer mais detalhes e mais informações sobre a mentira do dízimo de Abraão para Melquisedeque, tá? E eu vou até explicar o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Lembrando que quem puder já dá um like aí, já vai ajudando. Pausa aí o vídeo, dá um likezinho que isso aí ajuda a aumentar o engajamento, tá bom, pessoal? O YouTube tá bugado, então quanto mais as pessoas interagirem, ajuda, tá bom? Deixa eu explicar primeiro para vocês o contexto antes de ler aqui meu esbocinho. Tem um acadêmico aí no YouTube, eu não vou citar o nome para não ser deselegante, né? Até porque são grupos que são amigos, né? Então eu não vou citar o nome da pessoa. Que ele defende que Abraão deu sim o dízimo para Melquisedeque, mesmo não estando na Bíblia hebraica, né? Ignorando outros fatores, mas ele defende. E tem também religiosos por aí que defendem que Abraão deu dízimo. Inclusive pastores usam esses versículos, né, para dizer que o fiel tem que dar o dízimo, porque Abraão deu dízimo antes da lei. Não é isso que eles dizem? Então eu vou analisar esse argumento e lembrando que nem eu falei recentemente aqui no canal, não é porque um acadêmico fala alguma coisa, pessoal, que é verdade. Até porque tem outro acadêmico muito famoso aqui no YouTube, que todo mundo gosta dele, que discorda também dessa versão desse acadêmico. Esse outro acadêmico fala o mesmo que eu, que Abraão não deu dízimo nenhum para Melquisedeque, tá bom? Por isso que eu falei, não é só se apoiar em acadêmicos. Você tem que ver se aquilo que o acadêmico está falando é verdade ou não, ou ver outros acadêmicos, porque senão, se o acadêmico errar, a pessoa vai errar junto. E é o que infelizmente tem acontecido. Então vamos aqui para o esboço rapidinho. Muitas pessoas dizem que Abraão deu dízimo antes da lei, principalmente pastores, né? Eles falam, não, amadinho, a gente dá o dízimo que é da lei porque Abraão já dava o dízimo antes da lei. Isso baseado em Gênesis 14, no encontro de Abraão com Melquisedeque, que diz assim, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, Salém é a terra lá dos Jebuseus, tá? Que depois virou Jerusalém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui diz que Melquisedeque era um sacerdote. Só até destacar aqui que vai fazer parte do esboço. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Então esse versículo 20 aqui, ó, esse finalzinho que eles usam para dizer que Abraão deu dízimo. Beleza, vamos supor que ali seja verdade, que não tem nenhum problema ali no texto. Primeiro eu pergunto para esses pastores que usam esse versículo, o que o período dos patriarcas tem a ver com os cristãos? Os cristãos não estão na graça? Não fala que é só Jesus que salva, que nós estamos na graça, que Cristo nos liberou da lei? O que tem a ver o período dos patriarcas, que é o período de um povo judeu? É um povo. O que tem a ver com a igreja cristã? Nada. Onde na Bíblia diz que se deve imitar a prática dos patriarcas? Porque não diz. Ao contrário, Paulo falou que os cristãos deveriam ser imitadores de Cristo. Não de Abraão, não de Isaac, não de Jacó, mas de Cristo. Então já fica uma problemática aí. Ló dormiu com as próprias filhas lá no período dos patriarcas, o irmão de Abraão. Então nós devemos imitar isso também? Abraão também fez circuncisão, guardou o sábado antes da lei. Devemos fazer isso também só porque um patriarca fez? Qual é a base que eles usam para dizer que o cristão deve fazer isso só porque um patriarca fez? A parte dos patriarcas da Bíblia são mandamentos, são ordenanças, são doutrinas? Não, são só lendas históricas de um povo, crônicas de um povo. Então, os pastores que usam esse argumento, pessoal, eles estão completamente equivocados, tá bom? Segundo, o nome de Abraão, que nem nós vimos aqui, ó, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, ele não aparece no texto em nenhum códice. Por exemplo, aqui é o texto hebraico que eu copiei do Bible Hub. Aqui no versículo 19 aparece o nome de Abraão. Eu até destaquei aqui amarelinho, ó, Avram. Vocês estão vendo? Agora, quando chega aqui no versículo 20, ó, vocês podem ver na imagem, não tem o nome de Avram. Não tem o nome dele. Então fica complicado, né? Aqui, ó, Leel Elion. É o Elion, era Melquisedeque, que o nome dele é Malquisedeque, né? Rei de justiça, era sacerdote de um corre do El Elion. Aí ele abençoou Abraão, e no versículo 20 o nome de Abraão não tem. Inclusive, só uma curiosidade para vocês, eu fui procurar aqui no Código Sinaíticos para mostrar para vocês, mas o Código Sinaíticos, pessoal, ele começa em Gênesis do capítulo 21, aqui ó. Ele não tem todos os capítulos de Gênesis, não sei porquê, não sei se perdeu ou se não foi digitalizado, mas não tem, tá? Então, vou ficar devendo aí para vocês, vai valer só os textos baseados em Código Leningrado, esqueci o nome do outro, enfim, nos códices hebraicos que nós temos, tá? Nenhum tem, nem na Hexápola de Orígenes, nada, nenhum tem o nome de Abraão no versículo 20. Aqui é o texto grego da Septuaginta, tá? Eu também peguei no Bible Hub. Aqui no versículo 19, é até curioso que a Septuaginta traz duas vezes o nome de Abraão. Aqui ó, Abrão. Porque ele fala que Melquisedeque abençoou Abraão e depois Melquisedeque repete aqui o nome de Abraão de novo. Só que quando chega aqui no versículo 20, não tem o nome de Abraão. Aqui ó, nem no texto grego aqui ó. Vocês estão vendo ó? Cai, não sei o que, Roteus, não sei o que. Não tem o nome de Abraão.
Então é curioso, né? Porque no versículo 20 não tem o nome do personagem Abraão. O nome de Abraão só aparece nas traduções. A maioria das Bíblias tem. Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Genebra, Ferreira de Almeida, todas têm, mas só nas traduções. Em nenhum códice ou documentos antigos não tem o nome de Abraão. Inclusive, quando eu fiz aquele vídeo da outra vez, um rapaz mostrou para mim umas fotos da Bíblia hebraica que ele tinha, desse capítulo, também não tinha o nome de Abraão, nem na Bíblia hebraica, nem da editora Sefer, nem nas outras versões, não tem. Só aparece nas traduções. Dentro do contexto, tirando ali o nome do Abraão, né, tirando ali o nome dele, o sujeito da frase é Melquisedeque. Então é Melquisedeque que dá o dízimo para Abraão, e não ao contrário. Vamos ler aqui agora o mesmo texto sem o nome de Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, quem que é o sujeito da frase aqui, pessoal? Melquisedeque. Trouxe pão e vinho. Quem trouxe pão e vinho? Melquisedeque, é o sujeito da frase. E era este, quem é este? Melquisedeque, o mesmo sujeito, sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, Abraão no caso, e disse, quem que disse? Melquisedeque. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos na tua mão, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então quem que deu aqui o dízimo de tudo? Quem que é o sujeito da frase? Melquisedeque. Então dentro do contexto, quem deu o dízimo não foi Abraão, foi Melquisedeque. Tá bom, pessoal? Quando você tira o nome dele aqui do texto, você vê que o sujeito continua o mesmo, Melquisedeque, tá? Tanto que nos versículos seguintes, Abraão recusa a oferta do rei de Sodoma. Por quê? Porque eram esses reis que estavam oferecendo dízimos a Abraão, e não ao contrário. Abraão não estava oferecendo nada para eles. Olha aqui, ó, o versículo 21 e 23. E o rei de Sodoma, que era um outro rei, tá? Disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Quem é que está oferecendo o que para quem? É Abraão que está oferecendo, pessoal? Não. É o rei de Sodoma que está oferecendo o quê? Dízimos para Abraão. Nós vamos entender esse dízimo aqui também. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correria de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Então Abraão recusa. Por quê? Porque é Abraão que estava sendo oferecido coisas, e não o contrário. Tá bom? Eles que estavam oferecendo dízimos para Abraão. Aí outro argumento, né, desse acadêmico, que eu achei muito curioso, é que ele fala que Melquisedeque era sacerdote. Portanto, só ele poderia receber dízimos, né? Não, porque como Abraão não era sacerdote, mas Melquisedeque era, está lá no texto, né? Esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, pela lógica, é só Abraão que poderia oferecer dízimo para Melquisedeque. Mas onde no texto está dizendo que eram dízimos, pessoal? É por isso que eu bato muito aqui nessa tecla, aqui nesse grupo, pessoal, no meu canal, que a Bíblia não foi escrita em português. A gente tem que ver o que significava essa palavra na época em que a Bíblia foi escrita. Inclusive tem um rapaz aí nos comentários falando de Shedim, não sei o que. Tudo baseado em português, pessoal. A Bíblia não foi escrita em português. É um chavão que eu vou sempre repetir aqui nesse canal. Dízimo hoje em dia é o que você vê na igreja evangélica. A pessoa vai lá, dá ofertinha, 10% do que ganha. Agora na época era isso, pessoal? Não, não era um dízimo. O texto não está dizendo isso. Vamos tentar entender o que o texto está dizendo dentro da língua hebraica. O termo maaser, que é traduzido como dízimo, ele não é um dízimo como as pessoas imaginam hoje. Ele é apenas uma unidade de medida, ou seja, 10ª parte ou 10% de algo. Não é porque a palavra é dízimo que quer dizer que é o dízimo, não, é só uma unidade de medida. O que não tem conotação religiosa apenas. Por exemplo, Ezequiel usa 2 vezes a palavra dízimo e não é dízimo. Vou ler aqui para vocês, ó, Ezequiel 45:11. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contém o quê? O dízimo do Homer. O que é o dízimo? É dízimo como as pessoas têm hoje? Não, é só a 10ª parte do Homer, era um local. E o efá, a 10ª parte do Homer, conforme o Homer será a sua medida. O mesmo ele fala aqui no versículo 14. Ó. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte. Ou seja, vai pegar o azeite e vai pegar a 10ª parte. É um dízimo religioso, pessoal? Não, é só uma unidade de medida. Ó, do bato tirado de um couro, que é um Homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um Homer. Então, é basicamente o termo maser, que as Bíblias traduzem ali como dízimo, não é um dízimo religioso, pessoal. É só uma 10ª parte de algo. O que não quer dizer que seja religioso. Não tem nada a ver com sacerdote. O termo maser no contexto, que é dízimo, não tem absolutamente nada a ver com o dízimo religioso, que só foi instituído posteriormente. Inclusive, de acordo com a própria Bíblia, só Moisés, que vai lá futuramente, em Deuteronômio 14, instituiu o dízimo. Mas não tinha dízimo na época de Abraão. Esse dízimo religioso, não. O contexto ali de Abraão com o rei de Salém, Melquisedeque, é um contexto de guerra, pessoal. Tem nada a ver com sacerdote.
4 reis fazem guerra a 5 reis. É a guerra lá de 4 reis contra 5. E o que Melquisedeque ofereceu para Abraão não era um dízimo, era o despojo de guerra, assim como o rei de Sodoma. A gente vê aqui no versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas pessoas e os bens. Bens, o que são bens? Eram os bens da guerra que eles venceram, daqueles reis que eles venceram. São despojos de guerra. Esses eram os dízimos. Tem nada a ver com o dízimo religioso. Se fosse um dízimo religioso a um sacerdote, seria uma prática recorrente, ou seja, algo que periodicamente Abraão faria. Mas o texto em nenhum momento dá a entender que havia essa prática. O texto não diz, por exemplo, que Abraão costumava oferecer dízimo. Então é o pessoal que usa aquele argumento, principalmente pastores, né? Ah, porque Abraão deu dízimo antes da lei. Era uma prática recorrente de Abraão, pessoal? Abraão sempre dava o dízimo antes da lei? Não. Só tem essa passagem aqui que não é dízimo. Eram despojos de guerra. Então esse é um argumento falho que esses religiosos usam. Dízimo como prática religiosa na Bíblia hebraica era a 10ª parte de grãos ou primícias de gado, ou seja, daquilo que os hebreus produziam. Logo, não teria sentido algum Abraão oferecer alimentos no meio de uma guerra. Abraão está lá numa guerra de 4 reis contra 5, ele vai lá, resgata o irmão dele. Vocês acham que Abraão ia pegar a 10ª parte de grãos, alimentos, ou do que ele criasse lá para dar para o rei de Melquisedeque, pessoal, no meio de uma guerra? É claro que não, pessoal. Vamos usar um pouquinho a lógica. Não era um dízimo como as pessoas têm na Bíblia hebraica. Ali era um despojo de guerra. Tá bom? E por fim, Melquisedeque era sacerdote do deus El Elyon, conforme diz ali o texto. Ó. Até mostrei aqui para vocês, eu li um trechinho que eu ia tocar nesse assunto de novo aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui no hebraico. Ó. Leel Elyon. Okay, a palavra anterior é Kohen, que o hebraico é da direita para a esquerda. Kohen, sacerdote, Leel, do El, Elyon. O que tem isso a ver com o texto, Ronaldo? Vamos chegar lá. O deus do panteão cananeu. E não há nenhuma evidência de que esse deus cananeu recebia dízimo, pessoal. Não era uma prática desses povos. Na verdade, sacrifícios humanos e bestiais, como por exemplo sexo, orgia, bebês para Moloque, passar criança pelo fogo, eram mais comuns no mundo antigo. Mas nós não temos nenhuma referência concreta de que esses deuses, como El Elyon, que era um deus do panteão cananeu, recebia dízimo, no sentido de ser a 10ª parte do que os seus povos produziam. Isso aí só surge mais com os hebreus, que dão uma ressignificação a essa prática. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo, tá? Vou até tirar os outros que eu tinha feito sobre isso, que aí não fica muito enrolado. Mas Abraão não deu dízimo para Melquisedeque, isso é uma mentira, tá? Alguns pastores alimentam essa mentira e tem acadêmicos aí defendendo isso aí também. É por isso que eu falei para vocês, não é porque um acadêmico fala que quer dizer que é verdade. Vou até tentar, se eu lembrar aqui, de colocar no final desse vídeo, um vídeo onde eu falei sobre a regra de 3 fontes, tá? Que é muito bom para vocês entenderem esse contexto. Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, eu sei que é chato ter que estar pedindo toda hora, mas isso ajuda a aumentar a atividade do canal. Paz a todos.